Gonçalo Azevedo empurrou para o meu lado da mesa uma proposta de acordo do seu advogado. A compensação financeira era de 80 milhões de euros. Declarou que, assim que o divórcio estivesse finalizado, se casaria com a sua secretária. Assinei os documentos sem hesitar, peguei na minha mala e saí. No dia seguinte, ele enviou um convite de casamento a toda a empresa. Ninguém respondeu. Pouco depois, o seu assistente ligou em pânico. O diretor do Centro de Investigação e Desenvolvimento, o Rui, tinha apresentado a sua demissão. Corriam rumores de que outros chefes de departamento estavam a considerar fazer o mesmo, criando uma onda de instabilidade. Nesse momento, Gonçalo ficou petrificado. Quando Gonçalo Azevedo me empurrou o cheque de 80 milhões de euros, a sua secretária, Júlia Magalhães, estava sentada no meu lugar de trabalho, o qual ocupei nos últimos 7 anos. Ela usava um fato bege e, ao seu lado, estava a chávena de porcelana preta favorita de Gonçalo, com uma leve marca de batom vermelho na borda. Gonçalo não olhava para mim. O acordo de divórcio está pronto. Os 80 milhões são teus. Ele virou o documento para a última página e bateu com a caneta no local da assinatura. A Júlia não quer carregar para sempre o estigma de ser a outra. Assim que o prazo legal para a reconciliação terminar, casamo-nos. O casamento está marcado para o próximo mês. Baixei o olhar para o acordo. Os imóveis conjuntos passam para mim. Os 80 milhões de euros são pagos como compensação na partilha de bens. Eu renuncio a quaisquer direitos sobre a sua participação acionista e futuros dividendos. E também deixo o cargo de diretora de operações e membro do Conselho de Administração da Atlântico Medical. As condições estavam escritas de forma extremamente clara. Até os objetos no meu escritório eram classificados como propriedade da empresa e não podiam ser levados. Júlia disse em voz baixa: Dona Sofia, o engenheiro Gonçalo já fez o possível para a compensar ao máximo. 80 milhões serão mais do que suficientes para o resto da sua vida. Ao pronunciar o meu nome, um laivo de falsa piedade era visível nos cantos dos seus lábios. Era como se eu não estivesse ali para assinar os papéis de um divórcio de 7 anos, mas sim para aceitar a esmola deles. Gonçalo finalmente levantou os olhos. Sofia, não compliques. Reconheço tudo o que fizeste pela empresa ao longo destes anos, mas agora o negócio está nos eixos. Já não há necessidade do teu controlo total e mesquinho. Pega no dinheiro e vai-te embora. Será melhor para todos. Peguei na caneta. Não perguntei quando o romance deles começou, nem por quê. Na noite do nosso 7º aniversário, a sua reunião de emergência transformou-se numa noite a 2 na suíte principal de um hotel. Eu tinha visto o extrato do seu cartão de crédito daquele quarto há 3 dias, mas o que matou de vez todos os meus sentimentos não foi essa fatura, mas sim o que aconteceu ontem no Comitê de Avaliação de Produtos. Afirmei diretamente que as camas médicas da série Cuidar apresentavam risco de falha no sistema de travagem e exigia a suspensão da produção em massa. Diante de toda a administração, Gonçalo fechou o meu relatório de riscos com estrondo. Ele disse: Sofia, estás há demasiado tempo na gestão de operações e habituaste-te a ver uma catástrofe em cada pormenor. Júlia, sentada ao seu lado, anunciou por ele que o fornecedor já tinha passado na inspeção. Perguntei quem tinha assinado. Ele sorriu. Dona Sofia, é um processo normal, não precisa de controlar cada passo. Agora eu compreendia finalmente por que razão tinham tanta pressa em livrar-se de mim. Assinei a última página do acordo e, de seguida, a minha carta de demissão. Gonçalo, aparentemente, não esperava que eu desistisse tão facilmente. Os seus dedos ficaram imóveis sobre a mesa. Não queres reconsiderar? Não é necessário. Tirei a aliança do meu dedo anelar e coloquei-a ao lado do cheque de 80 milhões. O anel tocou na mesa, emitindo um som baixo. O olhar de Júlia fixou-se imediatamente no anel, enquanto eu retirava da gaveta apenas um caderno de trabalho cinzento. Os seus cantos estavam gastos e desbotados. Nele estavam registrados os prazos, riscos e resultados de todos os grandes projetos da Atlântico Medical nos últimos 8 anos. Gonçalo franziu o sobrolho. Não podes levar materiais corporativos. São as minhas notas pessoais. Não há aqui desenhos técnicos,
nem bases de dados de clientes. Abri a primeira página. Havia apenas uma frase escrita: sob qualquer decisão pela qual alguém deva ser responsável, deve constar o nome de quem a tomou. Há 7 anos, nos dias mais difíceis da nossa empresa, Gonçalo escreveu estas palavras com as suas próprias mãos. Mais tarde, esqueceu-se. Eu não. Deixei o meu cartão de acesso sobre a mesa, desativei a partilha de localização familiar no telemóvel e removi o nome de Gonçalo dos meus contactos de emergência. Terminado tudo isto, peguei na minha mala de viagem já preparada. Quando passei por ele, Gonçalo disse de repente: Sofia, quando te acalmares, podemos continuar amigos. Parei por um segundo. Gonçalo. A partir do momento em que assinei, somos apenas estranhos a cumprir os termos de um contrato. A porta do escritório fechou-se atrás de mim. Nessa mesma noite, mudei-me para um apartamento alugado temporariamente em Lisboa. Não chorei nem tive insônias. Liguei para o banco para confirmar a autenticidade do cheque e depois, através de um sistema de notariado eletrônico, registrei o acordo de divórcio, os documentos de demissão e todos os relatórios de risco que tinha apresentado nos últimos 6 meses. Durante a noite, recebi 6 mensagens. Rui, o diretor do Centro de Investigação e Desenvolvimento. Dona Sofia, a minha carta de demissão será entregue amanhã de manhã. Sérgio, o diretor do Controlo de Qualidade. Não posso assinar relatórios de inspeção falsificados. Os diretores dos departamentos da cadeia de abastecimento, serviço ao cliente, pós-venda e segurança da informação enviaram decisões semelhantes. Respondi a cada um: demitirem-se ou não é uma decisão vossa. Façam uma transição de funções conscienciosa. Cumpram o contrato de trabalho. Não levem quaisquer dados corporativos. Na manhã seguinte, às 9h00, Gonçalo Azevedo, na sua qualidade de presidente do Conselho de Administração e CEO, publicou na intranet da empresa um anúncio sobre o seu futuro casamento com a Céuria Magalhães, convidando os colegas a deixar os seus votos de felicidades. O assunto do e-mail dizia: sejam testemunhas do novo começo do Sr. Azevedo e da Sra. Magalhães. Durante 20 minutos inteiros, não houve uma única resposta no sistema de correio interno. Às 9h27, Paulo, o assistente de Gonçalo, ligou. A sua voz tremia de pânico. Dona Sofia, os centros de desenvolvimento, controlo de qualidade, abastecimento, serviço, suporte e segurança. 6 departamentos apresentaram a demissão em simultâneo. O engenheiro Gonçalo pergunta se não está por detrás disto. Olhei para o céu de Lisboa a clarear e respondi-lhe que ontem só tinha levado uma mala de viagem. Quanto à lealdade das pessoas que ficou, essa nunca lhe pertenceu verdadeiramente. Pouco depois, o próprio Gonçalo ligou. Não atendi. Ele ligou mais 4 vezes e depois enviou uma mensagem. Faz com que retirem as demissões imediatamente. Não mistures o trabalho com o passado. Ele agia como se a sua primeira palavra eu fosse. Como antes, apressar-me a resolver qualquer caos que ele criasse. Nos últimos 8 anos, todas as crises graves na Atlântico Medical tinham sido assim. Atrasos no desenvolvimento, ele voava para outra cidade à procura de investimento. E eu ficava 3 dias de vigília no laboratório a reestruturar os cronogramas dos projetos. Interrupções de fornecedores. Ele discursava num fórum do setor. E eu e a minha equipa percorríamos 4 cidades, passando as noites no chão dos armazéns a conferir estoques. Falhas de equipamento em clientes. Ele desviava a chamada para mim e continuava o seu jantar com investidores. Com o tempo, ele habituou-se. Problemas na empresa. Procura a Sofia. Funcionários a demitirem-se. Procura a Sofia. Clientes a exigir compensação. Procura a Sofia. Mas quando a avaliação da empresa ultrapassou os 3 mil milhões de euros, ele começou a sentir que a Sofia ao seu lado fazia todos pensarem que o seu sucesso era impossível sem a sua mulher. Foi então que Júlia apareceu. Ela veio para a Atlântico Medical de uma empresa de consultoria. No início, era apenas uma secretária sênior na recepção do presidente. Ela nunca contrariava Gonçalo. Quando ele se queixava que eu era demasiado rigorosa com os projetos, ela dizia: a dona Sofia é, afinal, uma executora. A sua atitude perante os riscos
é naturalmente conservadora. Quando ele se zangava por eu não proteger o seu ego nas reuniões do conselho, ela dizia: "Um homem precisa de reconhecimento." A dona Sofia talvez não compreenda o seu nível de estresse. Ela embrulhava a sua vaidade em liderança e chamava aos seus caprichos determinação. Claro que Gonçalo gostava disso. Às 10h00 da manhã, recebi uma notificação dos recursos humanos a pedir que voltasse à empresa para a transferência final de funções. Não levei advogado nem acompanhantes, não por descuido, mas porque todas as provas que precisavam de ser preservadas já as tinha enviado há muito tempo através dos canais regulamentados de controlo interno da empresa. No hall do primeiro andar da torre no Parque das Nações, onde se situava a Atlântico Medical, os funcionários dos 6 departamentos não corriam para as suas tarefas como habitualmente. Dezenas de pessoas estavam paradas junto aos elevadores. A atmosfera era opressiva. Rui foi o primeiro a ver-me. Ele tinha 42 anos, o primeiro diretor de desenvolvimento. Há 7 anos, ele recusou salários elevados nas maiores empresas de tecnologia e amontoou-se conosco num escritório com menos de 100 metros quadrados para montar o primeiro protótipo. Ele aproximou-se de mim. "Dona Sofia, não nos estamos a demitir por sua causa. Estamos a demitir-nos porque temos medo de ficar aqui." Ele entregou-me uma cópia de um documento. Era o relatório de aceitação da produção em série do Cuidar 1. Na última página, na secção do responsável pela qualidade, estava a assinatura de Sérgio. Sérgio estava ao seu lado. Eu não assinei isto. O seu rosto estava pálido. Ontem à tarde, a secretária Magalhães ordenou ao departamento administrativo que extraísse a minha assinatura eletrônica. Disse que o presidente já tinha aprovado tudo e que o processo não deveria ser atrasado por minha causa. Eu recusei, mas o documento apareceu na mesma no sistema. O diretor da cadeia de abastecimento acrescentou: "O novo fornecedor substituiu o módulo de controlo do motor. É 28% mais barato que o anterior, mas não realizaram um ciclo completo de testes de fadiga." O diretor do serviço pós-venda passou-me o seu telemóvel. No ecrã estava uma troca de mensagens interna. Um engenheiro de testes escrevia: "Após 72 horas de funcionamento contínuo, o mecanismo de elevação apresentou 3 vezes um atraso na travagem. Recomendo parar a expedição." Júlia respondeu na conversa: "A probabilidade do problema é inferior a 0,1%. Isto não afeta a implementação comercial. Peço que não semeiem o pânico em discussões gerais." Gonçalo respondeu mais abaixo com uma única palavra: "Aprovado." Devolvi o telemóvel. "Guardem todos os materiais através dos canais oficiais do serviço de controlo da empresa. Não copiem dados técnicos para dispositivos pessoais." Rui perguntou: "Dona Sofia, vai mesmo deixar que tudo siga o seu curso?" Estas palavras, como uma agulha, atingiram o meu ponto mais fraco. Eu estava habituada a ser necessária. Cheguei a considerar a minha própria indispensabilidade o sentido da minha existência. Mas agora eu percebia que, se voltasse para resolver tudo, Gonçalo Azevedo nunca pagaria pelas suas decisões. Eu já me demiti. Olhando para eles, disse eu: "Não tenho o direito de vos pedir para ficarem e não vos peço que venham comigo. Cada um de vós deve tomar a decisão com base na sua experiência profissional. Quer se demitam ou fiquem. É a vossa responsabilidade perante vós mesmos." As portas do elevador abriram-se. De lá saiu Júlia, acompanhada por 2 funcionários do departamento administrativo. No seu dedo já brilhava a minha aliança. Estava-lhe um pouco grande e, por dentro, ela tinha enrolado um fio transparente. Ela levantou a mão, ajeitando o cabelo, como se a estivesse a exibir de propósito para mim. "Dona Sofia, o engenheiro Gonçalo está à sua espera. E mais, a empresa suspeita que parte da administração foi alvo de instigação externa. O departamento jurídico irá verificar os registros de comunicação. Espero que não volte a contactar os funcionários atuais." Rui deu um passo em frente, mas eu impedi-o. "Ela tem razão. Vocês ainda estão a cumprir o pré-aviso e devem respeitar os regulamentos da empresa." Júlia sorriu suavemente. "A dona Sofia pensa sempre em grande escala." Olhei para o anel na sua mão. "Secretária Magalhães, as coisas que foram usadas por outros nem sempre nos assentam bem." O seu sorriso desapareceu.
No escritório do presidente, Gonçalo Azevedo estava de pé junto à janela panorâmica. Na sua mesa estavam 6 cartas de demissão. Ele não me convidou a sentar. O que é que pretendes? O acordo está assinado. O dinheiro foi pago. De que mais não estás satisfeita? Eu não os obriguei a demitirem-se. E quem, além de ti, pode fazer com que 6 departamentos coloquem a demissão na mesa no mesmo dia? Ele virou-se bruscamente. Tu, respondi eu. Tu aprovastes a substituição de peças que não passaram em testes completos. Tu permitiste que a tua secretária contornasse o procedimento de controlo de qualidade. Tu exigiste que 6 departamentos assumissem a responsabilidade por uma decisão a qual se opuseram categoricamente. Coloquei sobre a mesa o relatório de aceitação com a assinatura falsificada. Eles não se vão embora porque eu saí, mas porque tu os estás a forçar a tornarem-se nos teus bodes expiatórios. Gonçalo olhou para o papel, mas o seu tom permaneceu desdenhoso. A assinatura eletrônica é apenas uma ferramenta processual. O produto não pode esperar para ir para o mercado enquanto todos não estiverem completamente satisfeitos. Uma cama médica não é uma capa de telemóvel. Um único atraso na travagem pode fazer com que um idoso caia ao chão. Sempre gostaste de me apresentar os piores cenários, porque quando esse pior cenário acontece, quem paga por ele não é quem está no escritório a assinar papéis. O seu rosto ensombrou-se. Sofia, a Atlântico Medical pode funcionar sem ti. Claro. Tirei o meu cartão de acesso magnético do pescoço e coloquei-o sobre a mesa. Então mostra-me como vai funcionar. Virei-me e caminhei em direção à saída. Perto da porta, Júlia chamou-me. Dona Sofia, o casamento. Daqui a 45 dias. Não vai recusar o convite, pois não? Não me virei. É melhor certificar este primeiro de que, daqui a 45 dias, o Gonçalo ainda terá disposição para se casar. Nesse mesmo dia, o maior cliente da Atlântico Medical enviou um aviso de risco sobre o projeto. 300 unidades cuidar. Deveriam ser expedidas numa semana. Devido à demissão do diretor do departamento de abastecimento, todo o pacote de documentos de aceitação ficou sem assinatura. Gonçalo nomeou Júlia como diretora interina do projeto. A primeira coisa que ela fez no novo cargo foi ordenar ao departamento administrativo que encontrasse todos os modelos das minhas assinaturas eletrônicas dos anos anteriores. Tarde da noite, Sérgio enviou-me uma captura de ecrã do sistema. Num novo documento de renúncia de responsabilidade sobre os riscos, aparecia o meu nome. A hora de criação do documento era 17 horas depois de eu ter deixado oficialmente a empresa. Ao ver este documento, não liguei para Gonçalo. Primeiro, autentiquei-me na plataforma estatal de registro de provas eletrônicas. Há 6 meses, a Atlântico Medical preparava-se para a sua oferta pública inicial na Bolsa, de acordo com os requisitos de controlo interno. Todos os documentos do Conselho de Administração e as decisões sobre produtos deviam ser registrados com um carimbo de data, hora. Quaisquer alterações deixavam um rastro digital. Fui eu que insisti na implementação deste sistema. Na altura, Gonçalo queixou-se da burocracia, dizendo que na empresa eram todos de casa e não era preciso tratar todos como potenciais ladrões. Eu respondi: o sistema não protege contra ladrões, protege contra a possibilidade de as pessoas, perante muito dinheiro, sobreestimarem a sua própria decência. Agora, essa frase protegia-me a mim mesma pela primeira vez. Carreguei na plataforma as cartas de demissão, os dados dos cartões de acesso, a hora de revogação dos acessos ao sistema e o tal documento de renúncia de riscos com a minha assinatura eletrônica. De seguida, enviei uma carta oficial ao Conselho de Administração, aos auditores e ao Departamento Jurídico da Atlântico Medical. O texto continha 3 pontos. Renunciei a todos os meus poderes de gestão ontem às 17h00. Não dei consentimento a ninguém para usar a minha assinatura eletrônica após a minha demissão. Exijo que os registros de sistema relevantes sejam imediatamente selados. Caso contrário, processarei os responsáveis por quaisquer consequências possíveis. Nem 10 minutos depois de enviar a carta, Gonçalo ligou. Tinhas mesmo de levar um documento interno ao Conselho de Administração? O meu nome apareceu num documento que eu não assinei. Isto não é um pormenor.
A Júlia usou apenas um modelo antigo. Então que use o nome dela. Ele ficou em silêncio por 2 segundos. Depois baixou a voz. Sofia, já recebeste os teus 80 milhões. Não há necessidade de continuar a lutar contra a empresa. A defesa do meu nome não tem nada a ver com os 80 milhões. Ou achas que, por eu ter saído da Atlântico, perdi os meus direitos? O que Gonçalo mais detestava não era que o contrariassem, mas que alguém deixasse de precisar da sua aprovação. A sua voz tornou-se gélida. Não te esqueças que assinaste um acordo de confidencialidade e um pacto de não concorrência. Não me esqueci. E tu também não te esqueças. Um pacto de não concorrência não é uma licença para falsificar assinaturas. Desliguei o telefone. Durante o dia, Paulo contactou-me. Ele foi assistente de Gonçalo durante 5 anos e sempre se destacou pela sua cautela. Dona Sofia, o departamento administrativo removeu o documento. O engenheiro Gonçalo considera o incidente encerrado. Os registros de acesso ao sistema estão selados. Paulo hesitou. A secretária Magalhães disse que não havia necessidade disso. Então o incidente não está encerrado. Nesse mesmo dia, recorri a um notário para garantir a prova do estado do documento, que ainda estava acessível na interface de rede, e enviei uma declaração oficial ao Infarmed. Não afirmei diretamente que o produto tinha defeitos críticos. Apenas apresentei factos verificáveis. Após a substituição de uma peça-chave, o produto não passou por um ciclo completo de testes. O diretor do controle de qualidade recusou-se a assinar os documentos. A empresa continua a produção em série. Após a minha demissão, o meu nome foi usado em documentos de risco. Quando entreguei os documentos, o inspetor perguntou: "É cofundadora da empresa? Por que é que só apresenta a queixa agora?" Olhei para a secção. Relação com a organização inspecionada, porque antes eu pensava que podia resolver isto internamente. E agora? Já não acredito que eles queiram resolver. À noite, a mãe de Gonçalo ligou-me. Ela não perguntou sobre as razões do divórcio, mas começou imediatamente com acusações. "Sofia, querida, sei que as coisas estão difíceis, mas esta situação com a empresa está a afetar o nome da família. O Gonçalo cometeu os seus erros, mas não é preciso chegar a este ponto." Eu estava sentada no apartamento alugado. À minha frente, uma dose de bacalhau à Brás, comprada numa casa de pasto, arrefecia. Sabe que ele se vai casar com a Júlia? Os homens em eventos às vezes perdem a cabeça. Mas vocês estiveram casados 7 anos. Para que destruir a empresa por causa de uma secretária qualquer? Não sou eu que estou a destruir a empresa. 6 departamentos apresentaram a demissão. Quem acreditaria que eu não estou envolvida nisto? E por que é que eles saíram? Não perguntou. Do outro lado da linha, fez-se uma pausa. Ela suspirou. "Sofia, sempre foste mais capaz que a Júlia, mas também muito mais dura. O Gonçalo viveu sob pressão tantos anos. Quando um homem chega à casa, quer ver ao seu lado uma mulher carinhosa. De repente, ri-me, não de forma sarcástica, mas porque finalmente compreendi a lógica de toda a família deles. Eu assumia os riscos por Gonçalo, isso era chamado de dureza. Júlia encobria e mascarava os seus riscos. Isso era chamado de carinho. Tem razão, respondi calmamente. Agora ele não terá de suportar a minha pressão. Movi o número dela para a lista negra. No dia seguinte, a Atlântico Medical realizou uma reunião de emergência. Os 6 diretores, ainda a cumprir o pré-aviso de 30 dias, foram completamente afastados da tomada de decisões. Júlia, com um grupo de trabalho reunido à pressa, assumiu as entregas do cuidar. 1. Gonçalo afirmou na reunião: "Não há pessoas insubstituíveis. A Atlântico Medical não vai parar por causa das decisões emocionais de uma minoria." Para provar as suas palavras, ele antecipou a demonstração ao cliente, planeada para dali a 1 mês, para dali a 3 dias. O local da apresentação escolhido foi um centro de gerontologia de elite na zona norte de Lisboa. Naquele dia, estavam presentes mais de 40 representantes de clientes e jornalistas do setor. Eu não fui lá. Às 15h42, quando estava no banco a tratar da transferência do cheque, Rui ligou de repente. "Dona Sofia, houve um acidente na demonstração. Após 12 ciclos de subida e descida, a unidade de controlo sobreaqueceu. A cama médica perdeu os travões no ar
e virou-se. Apertei o telemóvel. Alguém se magoou? A enfermeira queimou a mão. O paciente idoso quase caiu da cama. Graças a Deus, conseguiram segurá-lo. O equipamento foi selado. A voz de Rui ensombrou-se. Júlia Magalhães ordenou a substituição imediata da amostra. Afirmou que foi um erro do operador. Quando cheguei ao hospital, a enfermeira tinha acabado de receber tratamento para as queimaduras. Chamava-se Ana, 29 anos. Tinha uma grande mancha vermelha no antebraço direito. O médico disse que provavelmente não haveria danos funcionais graves, mas a recuperação levaria pelo menos 2 meses. No corredor estava o diretor do Centro de Gerontologia. Ao ver-me, ficou espantado. Dona Sofia. As pessoas da Atlântico disseram que se tinha demitido. Demiti-me ontem. Então por que está aqui? Queria saber do estado dela e se guardaram o equipamento do local do incidente. O diretor abanou a cabeça. A Atlântico já levou tudo. Disseram que era para análise na fábrica e as câmaras de vigilância. A secretária Magalhães pediu-nos para não divulgar. Disse que uma fuga do vídeo prejudicaria a nossa colaboração. Não exigia as gravações. Isso daria a Gonçalo um pretexto para me acusar de roubo de segredo comercial. Apenas lembrei ao diretor que o incidente causou uma lesão e que os originais dos vídeos, com os registros de operação, deveriam ser guardados por eles, de acordo com as regras de segurança. Quando Ana recuperou a consciência, as suas primeiras palavras foram: "Fui eu que carreguei em algo errado?" O seu marido estava ao lado dela com os olhos vermelhos. Eles já cá vieram. Ofereceram 200 mil euros se a Ana admitir que não verificou o equipamento antes de o usar. Ana mordeu o lábio. Eu fiz tudo de acordo com as instruções. Na 11ª subida, um indicador vermelho piscou no painel. A secretária Magalhães disse que a imprensa estava aqui e mandou-me continuar. Ela olhou para mim e reconheceu o meu nome dos folhetos publicitários da empresa. Pode confirmar isto? Não respondi imediatamente, sabendo que promessas vazias só lhe trariam uma segunda desilusão. Posso confirmar que me opus a esta produção em série. A causa do acidente deve ser determinada por uma perícia independente. Tudo o que precisa de fazer agora é guardar o seu processo clínico, o histórico de conversas e todos os documentos de compensação. Não assine nada até compreender cada palavra. Ana assentiu. Menos de meia hora depois da minha saída, a Atlântico Medical publicou uma declaração oficial. Dizia que, segundo dados preliminares, o incidente ocorreu devido ao incumprimento do regulamento de utilização do equipamento pelo pessoal. O projeto e os testes deste produto foram liderados pela antiga diretora de operações da empresa, Sofia Ramalho. A empresa realizará uma investigação adicional sobre os erros de gestão de períodos anteriores. Com 2 frases, eles culparam a enfermeira e a mim. Júlia era inteligente. Ela não me acusou diretamente, apenas insinuou com a frase sob a liderança de: "As comunidades profissionais explodiram imediatamente. Alguém escreveu deixado para trás uma bomba relógio, e depois levei comigo 6 departamentos. Um clássico conflito entre fundadores. Alguém desenterrou a informação sobre os meus 80 milhões de indemnização. 80 milhões não lhe chegam. Decidiu destruir o negócio do ex-marido. Aqui está a verdadeira face num divórcio de fundadores." Que feio. Nessa mesma noite, um dos projetos de consultoria que eu já tinha acordado foi cancelado. O representante da empresa disse da forma mais suave possível: "Dona Sofia, reconhecemos as suas competências, mas devido à atual situação reputacional, o Conselho de Administração prefere esperar." Eu compreendia tudo. Os negócios não são um concurso de nobreza. Ninguém quer arriscar por causa de uma pessoa que está a ser publicamente acusada pela sua antiga empresa. O pior aconteceu 3 dias depois. A Atlântico Medical processou-me por roubo de segredo comercial, instigação maliciosa, de funcionários à demissão e danos à reputação comercial da empresa, e exigiu a aplicação de medidas cautelares. Dos 80 milhões que tinham acabado de entrar na minha conta, 12 milhões de euros foram temporariamente congelados. Simultaneamente, o tribunal entregou-me uma notificação. A Atlântico exigia que eu fosse proibida de contactar os funcionários demitidos, clientes e fornecedores durante o processo judicial.
Eles poderiam não ganhar o processo no final, mas se o caso se arrastasse por meses, eu não conseguiria trabalhar no meu setor. Este foi o primeiro verdadeiro golpe de Gonçalo. Ele conhecia-me demasiado bem, compreendendo que o dinheiro não era o mais importante. Ele queria cortar-me o caminho para criar um novo negócio. Na noite em que recebi a citação, Gonçalo apareceu no meu apartamento. Ele ficou à porta, sem entrar. Retira a queixa do Infarmed, e eu faço a empresa retirar o processo e descongelo as tuas contas. Então, todo este processo judicial era apenas para me calar. Ele não negou. Sofia, a empresa tem uma ronda de investimento decisiva. Por causa de uma falha banal na apresentação, não vale a pena destruir o que construímos durante 8 anos. A Ana ainda tem o braço ligado. A empresa pagará uma compensação. E aquele velho que quase caiu da cama, ele não se magoou. Desta vez não. Olhei-o nos olhos. Gonçalo, sempre consideraste que, enquanto um risco não se concretiza, ele não existe. E quando acontece, a tua primeira ação não é encontrar a causa, mas sim encontrar alguém para punir. Os seus maxilares contraíram-se. Vais dar-me lições de moral? Em 8 anos. Quem no mundo dos negócios não teve zonas cinzentas? Tu também já fizeste compromissos. Sim, fiz. Compromissos com prazos de entrega, com margens de lucro, com o meu sono. Mas nunca fiz compromissos com a segurança das pessoas. Gonçalo olhava para mim, e o seu olhar tornava-se cada vez mais frio. Então, vemo-nos em tribunal. Ele virou-se e foi-se embora. Quando a porta se fechou, percebi que as minhas palmas estavam suadas. Eu não era destemida. Se todas as medidas cautelares fossem aprovadas, eu ficaria fora da minha indústria por vários anos. A demissão de 6 departamentos seria apresentada como a minha sabotagem planeada. Cheguei a pensar se não deveria recuar. No dia seguinte, fui ao hospital visitar a Ana. O seu marido discutia acaloradamente com os advogados da Atlântico. Eles trouxeram um acordo amigável. O montante da compensação aumentou de 200 mil para 600 mil euros. As condições. Ana devia admitir que o acidente ocorreu devido a um erro seu e renunciar a quaisquer reclamações sobre a qualidade do produto. Ana olhava para o documento sem se atrever a pegar na caneta. A sua mãe, sentada ao lado, sussurrava-lhe: 600 mil é muito dinheiro. Ainda tens um filho para criar, não te metas com uma corporação. Eu estava à porta do quarto e não entrei. Nesse momento, lembrei-me do que Gonçalo me disse quando assinei os papéis do divórcio. 80 milhões chegam para toda a vida. Todos eles pensam que, se derem dinheiro suficiente, uma pessoa é obrigada a renunciar à verdade, à dignidade e ao direito de fazer perguntas. Ana pousou a caneta. Aceitarei uma compensação razoável pelos danos, mas não assinarei algo que não cometi, um erro que não existiu. Os rostos dos advogados da Atlântico ensombraram-se. Virei-me e fui para o estacionamento para ligar ao meu advogado. Um advogado não é um mágico. Ele não podia garantir a vitória ou proteger-me de perdas. Eu disse apenas uma frase: preparamo-nos para o tribunal. Se eles não retirarem as acusações, exigirei a divulgação de todo o histórico de alterações no produto. No 5º dia após a apresentação do processo, Júlia Magalhães deu uma entrevista a um canal de televisão financeiro. Ela não falou diretamente do nosso casamento. Quando o jornalista perguntou sobre a demissão coletiva dos gestores, ela respondeu: a senhora Ramalho possuía uma enorme influência na empresa. Infelizmente, alguns diretores colocaram as simpatias pessoais acima do dever profissional. O jornalista questionou os rumores sobre os 80 milhões de euros de compensação. Júlia fez uma pausa e esboçou um sorriso humilde. É uma homenagem de Gonçalo Azevedo ao passado. Acredito que, ao receber tal indemnização, qualquer pessoa deveria manter a decência e o respeito elementares um pelo outro. Após a transmissão, a notícia do divórcio de 80 milhões liderou as tendências. O meu nome tornou-se conhecido por milhões pela primeira vez, mas não como cofundadora e diretora de operações da Atlântico Medical, mas como a mulher que, após receber 80 milhões, tenta arruinar o ex-marido. Apareceram paparazzi à porta da minha casa, esperavam por mim na garagem, gritando na minha cara. Está a vingar-se da empresa porque o Azevedo a deixou pela secretária?
Não dei entrevistas. Justificar-me no meio de uma histeria mediática é inútil. Apenas os factos podiam mudar a situação. Abri o meu computador portátil e acedi a uma pasta encriptada pessoal. Nela estavam arquivados todos os e-mails, atas de reunião e relatórios de risco que tinha enviado nos últimos meses e que provavam as minhas objeções. Na primeira, as datas de substituição da unidade de controlo. Na segunda, as datas de 3 falhas durante os testes internos. Na terceira, a data da reunião do conselho, onde exigia a paragem da produção. Notas manuscritas não podem ser uma prova decisiva, mas cada data correspondia a um e-mail interno, a uma videoconferência ou a um registro no sistema de gestão de documentos. Apresentei em tribunal um pedido de obtenção de provas, registros de acesso, gravações de áudio das reuniões do Conselho de Administração e o histórico de alterações na documentação de riscos durante o período da minha demissão. Simultaneamente, os 6 diretores demitidos apresentaram explicações por escrito. Eles não coordenaram os textos. Um saiu por não querer assinar atas fictícias, outro, devido ao cancelamento dos procedimentos de qualidade, um terceiro, devido à transferência de culpas. 6 razões diferentes apontando para o mesmo facto. As suas decisões foram tomadas antes da minha saída, e cada um deles apresentou protestos através dos canais oficiais. A única prova da empresa contra mim eram as nossas longas relações de trabalho e o facto de me terem enviado mensagens antes e depois da demissão. Nas primeiras audiências preliminares, Gonçalo esteve presente pessoalmente. Ele sentou-se à minha frente, com o mesmo fato cinzento escuro. Antes, para reuniões importantes, eu preparava sempre os materiais para ele e sublinhava os pontos fracos nos números. Naquele dia, os papéis à sua frente estavam um caos, e o assistente Paulo sussurrava-lhe constantemente algo. O juiz perguntou aos representantes da empresa se podiam provar que eu tinha oferecido aos demitidos um novo emprego, dinheiro ou dado ordens diretas. O advogado respondeu: ainda não há provas diretas, mas a saída simultânea de 6 departamentos-chave contraria o bom senso. Apresentei o histórico dos seus protestos oficiais. Eles saíram em simultâneo porque a mesma decisão de alto risco afetou 6 departamentos ao mesmo tempo, disse eu. Cada um deles teria de colocar a sua assinatura na sua área de responsabilidade. Eles recusaram-se a assumir uma culpa solidária. Nessas condições, uma escolha síncrona não é uma anomalia. O tribunal não levantou o arresto das contas, alegando a necessidade de verificação, mas a proibição de contactos com clientes e funcionários foi restringida à frase proibido, o aliciamento ativo, com o objetivo de criar um negócio concorrente. Ao sair do tribunal, Gonçalo chamou-me. Precisamos de falar. No café mais próximo, ele empurrou-me um novo acordo. Podes voltar como consultora externa. 300 mil euros por ano. Não precisas de ir ao escritório. Não verás a Júlia. Ajudas a empresa a corrigir este produto? Nós retiramos o processo, levantamos o arresto das contas e não nos metemos mais nos assuntos um do outro. Li o contrato. Um dos pontos dizia: a parte reconhece que os riscos identificados no cuidar são um problema normal de uma série de produção e não se qualificam como um defeito de construção crítico. Não me estás a chamar para resolver problemas. Estás a chamar-me para assinar papéis por ti. Afastei o contrato. Sofia, tu compreendes melhor do que ninguém. Não podemos admitir um defeito crítico antes de uma ronda de financiamento. Tu sabias dos riscos. Todos os produtos têm riscos, sibilou ele. A Júlia já conseguiu um financiamento de 300 milhões de euros. Assim que o lote for expedido, a Atlântico vai disparar. Por que é que te agarraste ao meu pescoço precisamente agora? Porque o equipamento não vai esperar que feches a ronda de investimento para avariar. Antes não eras assim. E como é que eu era? Sabias ponderar os prós e os contras? Vias o quadro geral. Olhei para ele. O teu quadro geral, Gonçalo, consistia em eu resolver os problemas e tu colheres os frutos. E quando me fartei disso, decidiste que eu tinha mudado. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. De que precisas para parar? Uma recolha pública da série defeituosa. Preservação de todos os registros de testes.
fim do uso de assinaturas falsificadas e uma perícia técnica independente. Se é assim, não temos nada para falar. Levantei-me e saí. Nessa mesma noite, Júlia entregou aos jornalistas um excerto de áudio de uma reunião interna. Nele, eu pronunciava a frase: se a empresa continuar a ignorar os padrões de qualidade, que fique apenas quem está disposto a assumir a responsabilidade por esta confusão. O início e o fim foram cortados do contexto, e agora soava como se eu estivesse a forçar os funcionários a escolher um lado. A opinião pública virou-se novamente contra mim. Pior ainda foi o facto de um dos 6 gestores, o diretor de abastecimento Diogo, ter retirado a sua carta de demissão. Numa reunião corporativa, ele declarou: deixei-me levar pela influência emocional da dona Sofia e errei na avaliação das decisões da empresa. Agora estou pronto para ficar e concluir a expedição. A Atlântico Medical reencaminhou imediatamente a transcrição para o tribunal. Gonçalo obteve a sua primeira vitória real. O tribunal reviu as medidas cautelares e proibiu-me por 90 dias de oferecer qualquer trabalho a ex-funcionários da Atlântico. 3 ex-colegas, que planeavam abrir uma agência de consultoria comigo, foram forçados a recuar. O escritório que eu tinha acabado de alugar ficou vazio. O senhorio recusou-se a devolver a caução de 6 meses. Eu estava na sala vazia, sem móveis, e pela primeira vez percebi claramente a minha vingança. O divórcio de Gonçalo significou a perda não só do casamento, mas também dos laços sociais, da reputação e do ritmo de trabalho habitual de 8 anos. O telefone tocou. Era um cliente que tinha suspendido recentemente o nosso contrato, Dona Sofia. Desculpe, mas o conselho de administração decidiu cancelar definitivamente o projeto. Bloqueei o ecrã. Fiquei sentada no escritório vazio por um longo tempo até a porta se abrir e Teresa entrar. Teresa era a antiga diretora financeira da empresa, uma das 6 executivas demitidas. Nas mãos, ela segurava uma notificação de penhora de ações do registro público. Sofia, estes 80 milhões não são apenas a tua compensação pelo divórcio. Por detrás deles há um negócio. Gonçalo detinha 34% das ações da Atlântico Medical. A empresa ainda não estava cotada em bolsa, pelo que não as podia vender no mercado. Para encontrar 80 milhões rapidamente, ele penhorou parte das suas ações a uma estrutura chamada Fundo Norte. À primeira vista, um empréstimo pessoal comum. Mas Teresa descobriu que um dos principais investidores do Fundo Norte é a empresa Vértice Pro. Sim, a mesma Vértice Pro que Júlia promoveu tão ativamente na cadeia de abastecimento da Atlântico e que fornecia os módulos defeituosos para o cuidar. Isso não é ilegal, disse eu, examinando os documentos. Gonçalo pode penhorar ações. Um fornecedor pode investir em fundos. Formalmente, não há crime aqui. Teresa tirou uma cópia da decisão financeira do Conselho de Administração, mas a Atlântico assinou com a Vértice um contrato de exclusividade de 5 anos para compras com um adiantamento anual de 40%. Se a Atlântico rescindir o contrato, a penalização será de 30% do valor total. Calculei que a multa atingiria os 110 milhões de euros. Este contrato foi assinado um dia antes de o Fundo Norte aprovar o crédito a Gonçalo de 80 milhões, acrescentou Teresa. Por outras palavras, a Vértice Pro primeiro deu-lhe o dinheiro para o divórcio e depois recebeu da Atlântico um contrato de longo prazo leonino. Quem liderou as negociações por parte da Vértice? Perguntei. Júlia. Levantei os olhos. Mas ela não é diretora de compras. O nome dela não estará nos documentos oficiais, mas toda a logística das negociações, atas de reuniões, e-mails, passaram pela recepção do presidente, respondeu Teresa. Antes de se demitir, ao verificar as aprovações financeiras, ela descobriu esta ligação e exigiu uma auditoria adicional ao fornecedor. Gonçalo recusou, alegando que a Vértice Pro tinha sido trazida por uma pessoa de confiança, Júlia, e que o Fundo Norte resolvia o seu problema pessoal de liquidez, pelo que não havia risco de incumprimento. Agora eu finalmente entendia por que Júlia tinha tanta pressa em livrar-se de mim. Eu não me opunha apenas a peças não testadas. Enquanto eu permanecesse como diretora executiva e membro do Conselho de Administração, este contrato leonino com a Vértice Pro nunca teria passado.
Gonçalo também não me passou os 80 milhões por puro amor. Ele precisava de dinheiro rápido para o divórcio, e Júlia ofereceu-lhe um atalho. Só que o preço desse atalho foi pago pela empresa. Qual a ligação entre Júlia e a Vértice Pro? Perguntei. Pelas bases de dados públicas? Nenhuma. Teresa fez uma pausa. Mas, na verdade, o diretor da Vértice Pro tem o apelido Magalhães. É o primo dela. Isso não era segredo. Mesmo na fase de verificação inicial dos fornecedores, esse nome apareceu. Perguntei a Júlia, e ela respondeu. O apelido Magalhães é muito comum. Não se podem tirar conclusões por uma única coincidência. Gonçalo, na altura, também disse que eu era tendenciosa. Agora, todos estes pequenos detalhes formavam uma cadeia perfeita. Júlia precisava de um contrato para o irmão. Gonçalo precisava de dinheiro para se divorciar da mulher e para se livrar do meu controlo. O chamado amor era apenas um belo invólucro para um acordo mutuamente benéfico. Não publiquei imediatamente estes materiais. A proximidade das datas da concessão do crédito e da assinatura do contrato não provava legalmente que Júlia obteve um benefício pessoal. Se eu publicasse isto na internet, eles processar-me-iam por difamação. Mudei completamente o foco da minha investigação de uma traição conjugal para uma conspiração corporativa e segurança do produto. Foi nesse preciso momento que, pela primeira vez, deixei de me perguntar se Gonçalo alguma vez me amou. A resposta já não importava. O que importava era que, pela liberdade de se ver livre de mim, ele colocou em risco a reputação da empresa e dos seus clientes. 3 dias depois, a Atlântico Medical apresentou novas provas em tribunal. Diogo deu um depoimento por escrito a dizer que eu tinha insinuado aos 6 diretores que se demitissem todos juntos e abrissem uma nova empresa para roubar clientes à Atlântico. Não houve transferências financeiras, mas o seu depoimento foi suficiente para piorar a minha situação. O tribunal manteve a proibição de 90 dias de contratação de ex-funcionários e o congelamento de 10 milhões de euros. Teresa, que se ia juntar a mim, foi forçada a desistir da ideia. Eu encontrarei outro trabalho, disse ela. A culpa não é tua. A culpa é minha, respondi. Subestimei o golpe de Gonçalo e sobreestimei a força das nossas antigas relações. Entreguei o escritório vazio, perdendo 180 mil euros de calção e renda. Comparado com os 80 milhões, eram trocos. Mas o meu primeiro plano para uma nova vida foi destruído pela raiz. Entretanto, a Atlântico Medical, apoiando-se no regresso de Diogo, formou rapidamente uma equipa temporária de abastecimento. Gonçalo anunciou numa Assembleia Geral que a crise tinha passado e prometeu a todos os que ficaram um aumento de 30% nos bônus anuais. Sob a carta com o convite de casamento, apareceu a primeira resposta. Diogo escreveu: "Desejo ao engenheiro Gonçalo e a Júlia muitos anos de felicidade." Depois dele, outros começaram a responder. Gonçalo enviou-me capturas de ecrã com estas mensagens. "Vês, a empresa está a recuperar. Não há pessoas insubstituíveis." Respondi: "Espero que o sistema de travagem das vossas camas possa ser substituído tão facilmente como os funcionários." Ele não escreveu mais. Uma semana depois, a produção do Cuidar 1 foi retomada. Gonçalo não esperou pela perícia independente. Para cumprir os cronogramas dos investidores, ele aprovou a expedição do primeiro lote de 1.200 unidades, 300 das quais foram enviadas para 12 centros de gerontologia. A lista de clientes era um segredo comercial, mas 8 das 12 instituições foram mencionadas em publicações oficiais da imprensa. Outras 4 escreveram sobre as aquisições nos seus boletins informativos. Numa única noite, recolhi estes dados de fontes abertas. No dia seguinte, em meu nome, enviei cartas a estas 12 instituições com um aviso de risco, sem desenhos técnicos, sem dados secretos, apenas os números dos meus antigos relatórios, factos públicos sobre o recente acidente e a recomendação de suspender o uso frequente dos mecanismos de elevação até a conclusão de testes independentes. 8 centros ignoraram a carta, 2 responderam que tinham recebido garantias de segurança da Atlântico. Outro diretor ligou e indignou-se. "Dona Sofia, o seu divórcio é um assunto pessoal seu. Não nos queremos envolver em disputas familiares." "Compreendo. Então por que nos está a ligar?"
Porque quando a cama avariar, o idoso que nela estiver deitado não vai pensar se eu me divorciei ou não. Ele desligou o telefone. Apenas um centro de reabilitação suspendeu a utilização. O diretor disse que tinha visto o relatório interno sobre o primeiro acidente e que esperaria pelos resultados da perícia. Entretanto, como particular, comprei um exemplar do Cuidar, num centro de exposições. Contratei um laboratório certificado para testes. O custo foi de 38 mil euros. O diretor do laboratório avisou: se o caso envolver construções patenteadas, só podemos verificar a segurança sem publicar detalhes tecnológicos. Não preciso de detalhes. Preciso de saber se a unidade de controlo sobreaquece sob cargas normais e se os travões falham. No quarto dia de testes, a Atlântico Medical enviou ao laboratório uma notificação extrajudicial. Júlia acusou-os de potencial roubo de patentes. O laboratório congelou a emissão do relatório oficial. Fiquei novamente num beco sem saída. Gonçalo enviou uma fotografia da sala de banquetes do casamento com uma parede gigante de flores brancas. Faltavam 2 semanas para o casamento. Para agora, e eu retiro o processo. Perguntei: sabes quem é a dona da Vértice Pro para a Júlia? Fez-se silêncio no telefone. Após alguns segundos, ele respondeu. Ela explicou-me. O facto de a empresa ser gerida por um familiar dela não significa que ela tenha uma participação. E o teu crédito de 80 milhões? Uma simples penhora de ações. Mas por que é que, no dia seguinte à aprovação do crédito, a Atlântico assinou com eles um contrato de exclusividade de 5 anos? A respiração de Gonçalo tornou-se pesada. Estás a vasculhar os meus ativos pessoais. Essa informação está nos autos do processo. Gonçalo, eu já me demiti. E só agora percebi verdadeiramente de que pântano saí. Ele desligou o telefone. À noite, na imprensa financeira, saiu novamente um artigo. Ex-cofundadora usa processo de divórcio para sabotar novo produto. O artigo citava Diogo, que afirmava que eu atrasava os cronogramas de vendas por ambições pessoais, e a minha perícia independente foi chamada de teste destrutivo de uma amostra comprada com o objetivo de criar pânico. O laboratório, sob pressão da imprensa, recusou-se completamente a colaborar. Perdi a minha fonte de provas mais importante. No dia seguinte, a mãe de Gonçalo apareceu novamente no meu apartamento. Ela olhou para o meu modesto ambiente. Sofia, por que fazeres isto a ti mesma? 80 milhões é uma quantia enorme. Vives de propósito neste buraco para que todos pensem que o Gonçalo te deixou sem nada? Servi-lhe um copo de água. Esta é uma habitação temporária. Vem comigo. Divorciar-se pode ser, mas arruinar a empresa não. Pede desculpa ao Gonçalo. Retira a queixa. Quanto a Júlia, os homens arrefecem depressa, casam-se e divorciam-se. Olhei para a mulher a quem, durante 7 anos, chamei mãe. Não veio para me trazer de volta à família. A senhora tem apenas medo de que, sem mim, o Gonçalo não tenha ninguém para lhe resolver os problemas. O seu rosto mudou. Sofia, sempre te tratei como uma filha. Quando o marido trai uma filha, a mãe não pergunta primeiro quanto dinheiro ela recebeu por isso. A sua mão parou no copo. Abri a porta. Não precisa de vir mais. Quando ela saiu, fiquei sentada no sofá por um longo tempo. A dor da ruptura dos laços familiares não desaparece instantaneamente, mesmo quando já se vê toda a verdade. Durante 7 anos, vivi na família deles. Eu sabia em que gaveta estavam os seus comprimidos para a atenção e passei 2 semanas a dormir no hospital quando ela esteve doente. Mas quando tive um conflito com o filho dela, o seu único critério foi se eu poderia continuar a ser-lhe útil. Naquela noite, arquivei os contactos de toda a família Azevedo. Como o primeiro laboratório desistiu, mudei de abordagem. Encontrei as normas estatais para equipamentos médicos e um ponto que permitia a terceiros realizar testes básicos de segurança em produtos em venda livre. Desta vez, não pedi para analisar patentes, apenas encomendei um teste de funcionamento contínuo sob carga e uma simulação de corte de energia. O novo laboratório concordou. 6 dias depois, os resultados preliminares estavam prontos. Sob cargas prolongadas, a temperatura do equipamento excedia em muito a norma. Mais importante, com o sobreaquecimento da unidade de controlo, o travão mecânico atuava com um atraso significativo.
Isto confirmava completamente as causas do primeiro acidente. Mas antes que eu pudesse enviar o relatório, ocorreu um segundo acidente num centro de gerontologia, no oeste de Lisboa. Um paciente de 76 anos tentou ajustar a altura da cama. O mecanismo desabou. O homem sofreu uma fratura no ombro direito. Desta vez, as câmaras de vigilância funcionaram. 3 minutos de vídeo foram guardados pelos familiares. Na gravação via-se claramente que a cuidadora não cometeu erros. O painel piscou a vermelho. Depois a cama inclinou-se bruscamente. O idoso foi seguro pelos cintos de segurança. Ele não caiu no chão, mas bateu com força com o ombro na grade metálica. A família chamou a polícia e apresentou uma queixa ao Infarmed. No mesmo dia, a autoridade ordenou à Atlântico Medical que parasse as vendas do lote defeituoso e ordenou aos 12 centros que selassem o equipamento. Gonçalo ligou-me pela primeira vez, ele mesmo, sem ordens nem ameaças. Os resultados da tua perícia estão prontos? Sim, os preliminares. Envia-mos para mim. Podes anunciar tu mesmo a recolha do primeiro lote de equipamentos. Guarda todos os registros de produção e testes e rescinde o contrato com a Vértice Pro. Houve um longo silêncio no telefone. Sofia, os auditores do investidor já estão no escritório. Se eu admitir agora um defeito, a ronda de 300 milhões será cancelada. Então será cancelada. Percebes o impacto que isto terá no nosso fluxo de caixa? Adiantamentos a fornecedores, salários, compensações, tudo entrará em colapso ao mesmo tempo. Estás disposta, pela tua razão, a arrastar 2.000 funcionários para o fundo? As suas palavras fizeram-me calar por um segundo. Ele conhecia demasiado bem as minhas fraquezas. No passado, eu cedia sempre que se tratava de funcionários ou clientes. Ele estava habituado a aproveitar-se da minha hiperresponsabilidade. Não sou eu que os estou a arrastar para o fundo. Foste tu que expediste 1.200 camas, sabendo dos riscos. A única maneira de minimizar os danos agora é uma paragem imediata. Não há outras opções? Não. Volta para a empresa. Lidera o gabinete de crise, disse ele. Eu não volto. A sua voz falhou. Sofia, foste tu que construíste o sistema de qualidade. Foste tu que criaste este produto. A empresa está à beira do colapso. Vais simplesmente lavar as mãos? Já te dei a solução. A escolha é tua. Ele respirava com dificuldade. Só ficas tranquila quando eu perder tudo. Gonçalo, nunca quis que perdesses a empresa. Simplesmente não vou mais defender aquilo em que a transformaste. A chamada foi interrompida. Meia hora depois, a Atlântico Medical emitiu um comunicado de imprensa. A empresa reconheceu um problema de compatibilidade de alguns componentes e anunciou um programa de modernização gratuita do primeiro lote. A palavra recolha não foi mencionada. O nome Vértice Pro não foi mencionado. Internamente, Júlia ordenou a todos os funcionários que dissessem aos clientes que se tratava apenas de uma falha de software. Alguém da empresa passou esta comunicação aos jornalistas. A opinião pública deu uma volta de 180 graus. As pessoas ligaram os pontos. Após o primeiro acidente, a Atlântico não parou as expedições. Pelo contrário, acelerou-as. Depois, surgiram os meus avisos. Aqueles que me chamavam de vadia vingativa, agora perguntavam-se: se a Sofia está apenas a vingar-se, por que deu o alarme antes mesmo de se demitir? Por que a empresa usou a sua assinatura depois de ela ter saído? Talvez os 6 departamentos não se tenham demitido por nada. 3 grandes clientes congelaram os seus contratos. O fundo adiou a auditoria para o investimento de 300 milhões. Gonçalo viu-se sob fogo cruzado no conselho de administração. Os investidores exigiram explicações sobre como a Vértice Pro obteve o estatuto de fornecedor e se havia uma ligação entre esse contrato e o seu crédito pessoal de 80 milhões. Só então ele iniciou a sua própria investigação sobre Júlia. Ele encarregou o assistente Paulo de verificar o correio da recessão. Descobriu-se que Júlia não só era prima do dono da Vértice Pro, mas também, através de uma empresa de fachada no estrangeiro, detinha o direito a uma parte dos seus lucros. Caso o contrato de 5 anos fosse cumprido, ela teria ganho mais de 20 milhões de euros. Gonçalo chamou-a ao escritório. A discussão durou mais de 1 hora. Por que é que me escondeste a tua participação na Vértice Pro?
Júlia nem sequer negou. Porque isso não afeta as suas capacidades de produção. Usaste o meu crédito para arrancar um contrato exclusivo da Atlântico. Tu próprio precisavas desses 80 milhões. O seu tom era gélido. Se não fosse por esse dinheiro, achas que a Sofia teria assinado os documentos tão facilmente? Tu mesmo disseste que querias o divórcio para te livrares da pressão dela. E por isso decidiste que podias manipular-me. Gonçalo, tu divorciaste-te da Sofia não por amor a mim. Estavas simplesmente farto de que todo o mercado considerasse a Sofia o verdadeiro cérebro da Atlântico. Eu dei-te a ilusão de que eras tu quem tomava as decisões, e agora que houve um fracasso, queres culpar-me a mim. Gonçalo não a despediu naquele dia. Júlia controlava toda a correspondência comercial com o Fundo Norte. Se eles rompessem relações, o fundo poderia exigir o pagamento antecipado da dívida, e a Atlântico enfrentaria uma multa de 110 milhões. Era o seu trunfo. Ela não era uma secretária ingênua e fraca. Ela pagou o divórcio dele com o dinheiro dos outros e prendeu-o com os fornecimentos. Eles usaram-se um ao outro e tornaram-se uma armadilha um para o outro. No dia seguinte, Gonçalo veio à minha casa. Parecia mais velho. Estou disposto a rescindir o contrato com a Vértice Pro, mas preciso de tempo para pagar a indemnização. E vou anunciar a recolha oficial do produto. Ele hesitou. Mas podemos esperar até ao final da ronda de investimento. Fechei-lhe a porta na cara. A resposta era óbvia. Ele não veio por justiça, mas em busca de mais um plano astuto para resolver o problema pelas mãos dos outros, sem consequências para si. Ele ficou à porta por um momento e disse em voz baixa: "O casamento talvez seja adiado." "Isso não é da minha conta", respondi através da porta. Gonçalo não cancelou o casamento. Não porque confiasse em Júlia, mas porque não podia admitir que destruiu um casamento, expulsou a equipa antiga e assinou um contrato leonino por uma mulher que o tramou. O casamento, de uma celebração de amor, transformou-se no seu último refúgio. Para Júlia, o casamento também era necessário. O estatuto de esposa do presidente dava-lhe poder de negociação com o Fundo Norte. Eles apenas mudaram o formato. Em vez de um banquete para toda a empresa, organizaram uma recepção íntima para a alta direção e investidores. Mas, um dia antes do casamento, apenas 23 pessoas se registraram para o evento no sistema corporativo. 17 delas eram funcionários da recepção do presidente e do departamento administrativo. Nenhum dos veteranos da nossa jovem empresa apareceu. Foi uma sentença silenciosa à sua reputação. Ninguém o acusou na cara. As pessoas simplesmente votaram com os pés. No mesmo dia, o tribunal analisou o recurso sobre as medidas cautelares. Como a Atlântico não conseguiu provar que eu tinha subornado funcionários, a proibição de 90 dias foi reduzida a uma proibição de uso de segredos comerciais. A maior parte dos 12 milhões de euros foi descongelada. Eu ainda não podia abrir uma empresa de tecnologia médica, mas fui autorizada a trabalhar como consultora em gestão de riscos e processos de qualidade. Pela primeira vez, recuperei a minha liberdade profissional. Durante o dia, o Infarmed convidou-me para uma audiência conjunta. Estavam presentes membros do Conselho de Administração da Atlântico, representantes de clientes, peritos do laboratório e familiares das vítimas. O meu relatório independente foi anexado ao processo. Teresa obteve a prova decisiva. Os registros do sistema confirmaram que a minha assinatura eletrônica foi usada 3 vezes após a minha demissão. O endereço de rede pertencia à rede privada da recepção do presidente. A conta de utilizador era a de Júlia Magalhães. A primeira vez, renúncia de riscos. A segunda, ata de recepção de peças. A terceira, uma nota de serviço interna qualificando os defeitos como erros de projeto historicamente estabelecidos. Júlia não estava apenas a promover o produto. Estava a construir antecipadamente uma cadeia de provas para, no final, me culpar de tudo. 24 horas antes do casamento, o relatório de auditoria chegou à minha mesa. Gonçalo também recebeu uma cópia. Na sala para convidados especiais do hotel, ele atacou Júlia, que estava a experimentar o vestido de noiva. "Por que falsificaste a assinatura da Sofia?" Ela olhou para ele através do espelho. "Porque ela é o bode expiatório perfeito. Ela já se demitiu. Estás louca? Eu estava a proteger a empresa. Se o produto tivesse sucesso, ninguém se lembraria destes papéis."
E se houvesse um problema, haveria provas de que os riscos foram estabelecidos durante o seu tempo de trabalho. Gonçalo olhou para ela como se a estivesse a ver pela primeira vez. Tu planeaste desde o início incriminá-la. E tu não? Retorquiu ela. Quem aprovou a comunicação para a imprensa, onde se mencionava que a cama foi desenvolvida sob a sua liderança? Quem lhe moveu um processo, congelando-lhe as contas? Quem lhe atirou com 80 milhões para a calar? Gonçalo, tu e eu fizemos a mesma coisa. Eu simplesmente percebi mais depressa o que realmente queria. Gonçalo exigiu que ela deixasse o hotel. Júlia pegou no telemóvel. Cancela o casamento agora e todas as gravações das nossas negociações vão parar à mesa do Fundo Norte, incluindo a parte em que lhes prometes um contrato exclusivo em troca de dinheiro de crédito. Gonçalo ficou branco. Ele finalmente percebeu que a sua secretária submissa tinha colocado minas em cada passo seu. Às 23h00, ele estava debaixo das janelas do meu apartamento. Não o deixei entrar. Sob a luz do candeeiro, o seu casaco estava desabotoado, o cabelo despenteado pelo vento. Sofia, eu sei que foi a Júlia que falsificou as assinaturas. Amanhã, no Conselho de Administração, acabo com ela. Amanhã não é o Conselho de Administração. Amanhã é a audiência no regulador. Se voltares, eu cancelo o casamento. Despeço-a e devolvo-te todos os teus cargos. O cargo de diretora de operações, o lugar no conselho, todos os acessos. E resolvemos esta crise juntos. E a recolha do produto, o reconhecimento da culpa da direção, o pagamento de compensações, a rescisão do contrato com a Vértice Pro. Concordas com tudo? Ele desviou o olhar. Tudo tem de ser feito gradualmente. Então, continuas a querer que eu simplesmente volte e te tire do buraco. Sofia, criamos esta empresa juntos. É exatamente por isso que sei melhor do que ninguém no que ela se transformou agora. Olhei para ele fixamente. Tu não admites a tua culpa. Apenas descobriste que me perder é demasiado caro. O centro de desenvolvimento está paralisado, os clientes estão a ir-se embora, os investimentos estão congelados, a direção não te respeita. Não sentes a minha falta. Sentes falta da Sofia que limpava toda a tua porcaria. Nos seus olhos brilhou o pânico e a vergonha. Será que em 7 anos de casamento não restou nada de bom para ti? Restou. Por isso demorei 7 anos inteiros para ir embora. Virei-me para a entrada. Ele gritou-me às costas. O que vais dizer amanhã na comissão? As portas do elevador abriram-se lentamente. Toda a verdade que conseguir provar, incluindo os meus próprios erros. A sala de reuniões do Infarmed parecia a sala de conferências da Atlântico Medical, onde passei centenas de reuniões de planeamento. Gonçalo sentou-se no centro, Júlia à sua direita, já não com um vestido de noiva, mas com um fato de calças preto. A Atlântico começou por admitir o problema de compatibilidade das peças, mas enfatizou que o design inicial foi desenvolvido durante o meu período de trabalho. Júlia, com um tom uniforme, acrescentou: a senhora Ramalho tem responsabilidade de gestão pela arquitetura de segurança do produto. Sim. Após a sua saída, foram usados por engano modelos antigos de assinaturas, mas isso foi apenas uma falha administrativa que não anula o facto de que os riscos nasceram com ela. Quando chegou a minha vez, não falei imediatamente sobre a falsificação de documentos. Projetei no ecrã um e-mail de há 4 meses. Destinatários: Gonçalo Azevedo, Júlia Magalhães e o secretário do Conselho de Administração. Na carta, eu exigia do fornecedor um ciclo completo de testes de estresse a altas temperaturas e a cortes de energia. O segundo documento: uma ata de reunião de há 2 meses. Eu oponho-me ao lançamento em série das peças da Vertis Pro. A resposta de Gonçalo está registrada. Os riscos podem ser monitorizados durante a operação. A janela de oportunidade para entrar no mercado não espera. Terceiro documento: gravação de áudio do Conselho de Administração. Júlia diz: os investidores precisam de pré-encomendas. Os testes podem ser feitos em paralelo. Gonçalo resume: aprovamos agora. Formalizamos os documentos depois. A sala ficou em silêncio. Olhei para os familiares das vítimas. Eu também tenho culpa. Vi que os procedimentos estavam a ser violados, mas permaneci na empresa, na esperança de corrigir tudo por dentro.
Sobreestimei a minha influência e subestimei a ganância da direção por lucros rápidos. Mas nunca aprovei a substituição de peças, nem assinei qualquer renúncia de riscos. O perito técnico projetou no ecrã os registros do sistema, o endereço de rede, a conta de utilizador e as confirmações telefônicas por mensagens curtas na assinatura das 3 atas falsificadas. Tudo apontava para Júlia. O seu advogado tentou objetar. A conta da secretária é frequentemente usada por outros assistentes, mas o perito mostrou os protocolos de dupla verificação de autenticidade. De cada vez, o código chegava ao telemóvel pessoal de Júlia Magalhães. O rosto de Júlia contorceu-se. Ela olhou para Gonçalo. Estas ações foram realizadas por ordem direta do presidente da empresa. Gonçalo levantou-se imediatamente. Eu nunca dei ordens para usar a assinatura da Sofia. Em seguida, mostraram os resultados dos testes de laboratório. As peças da Vértice Pro falharam no teste de aquecimento. As peças anteriores não tinham tais problemas. De seguida, Teresa projetou no ecrã um gráfico dos negócios com o Fundo Norte e a Vértice Pro. O crédito de 80 milhões concedido a Gonçalo, o contrato exclusivo de 5 anos para a Vértice. A ligação de Júlia a uma empresa de fachada no estrangeiro que controlava o fornecedor. Um investidor levantou-se e perguntou diretamente a Gonçalo: "O senhor garantiu o seu crédito pessoal de 80 milhões com um contrato corporativo da Atlântico com a Vértice Pro?" Gonçalo ficou em silêncio. O secretário da comissão ligou a gravação de áudio das negociações do sistema corporativo da Atlântico. A voz de Gonçalo soava clara. Assim que os 80 milhões entrarem na conta, antes de assinar os papéis do divórcio, o contrato de 5 anos com a Vértice será garantido. Vi-o fechar os olhos. Naquele momento, o cheque de 80 milhões finalmente encontrou o seu verdadeiro significado. Não foi um gesto generoso de um ex-marido. Foi o preço que ele pagou do bolso da empresa para comprar a sua liberdade de uma mulher que o obrigava a seguir as regras. Os 6 diretores demitidos confirmaram, um por um, as razões da sua saída. Recusas em falsificar dados e ocultar riscos. Diogo, que tinha voltado para a empresa, levantou-se por último. A dona Sofia não me obrigou a demitir-me. Tive medo de perder o emprego. Medo dos tribunais. Por isso aceitei as condições da secretária Magalhães. O texto para a entrevista foi-me escrito na recepção do presidente. Eu simplesmente o li de um papel. Gonçalo olhou com raiva para Júlia e ela apenas se riu. Gonçalo, tu aprovavas cada declaração minha. Agora estão todos a tentar sair ilesos, e a culpada sou eu. O representante do Infarmed anunciou a decisão. A Atlântico Medical é obrigada a recolher todo o lote. A utilização de peças da Vértice Pro é proibida. As questões sobre a falsificação de assinaturas eletrônicas e a ocultação de ligações financeiras são encaminhadas para as autoridades policiais. As vítimas têm direito a uma indemnização com base nos resultados da perícia. O Conselho de Administração da Atlântico realizou imediatamente uma reunião de emergência. Gonçalo foi suspenso do cargo de presidente. Júlia foi despedida sem indemnização. A gestão passou para um comitê de crise. Gonçalo sentou-se à cabeceira da mesa, mas pela primeira vez ninguém esperava pelas suas decisões. Os acessos aos sistemas de trabalho foram bloqueados. No telemóvel, choviam notificações. A ronda de 300 milhões foi oficialmente cancelada. O Fundo Norte exige garantias adicionais. A Vértice Pro move uma ação para cobrar 110 milhões de indemnização. Ele levantou os olhos para mim. Sofia, se voltares, a Atlântico ainda tem uma hipótese. Eu estava na outra ponta da mesa. A Atlântico tem uma hipótese. Recolha do produto, compensações, um novo sistema de qualidade. A Atlântico perdeu apenas um presidente que se considerava sempre certo. O seu rosto ficou cinzento. Não te importas mesmo nada comigo? Se não me importasse, não teria assumido a responsabilidade pelos teus erros durante tantos anos. Não o farei mais. No dia seguinte, o casamento foi oficialmente cancelado. Enquanto desmontavam a parede de flores brancas no hotel, os paparazzi fotografaram Júlia a sair pela porta das traseiras. Ela não chorou nem implorou a Gonçalo. No mesmo dia, ela apresentou uma queixa na inspeção do trabalho, exigindo uma indemnização e, através de advogados, afirmou que apenas cumpria ordens.
Mas os 3 factos de falsificação de assinaturas e o conflito de interesses oculto já eram objeto de investigação. A Atlântico Medical moveu uma ação reconvencional contra ela e a Vertispro por danos. Ela não ficou pobre da noite para o dia, como as vilãs das novelas baratas, mas a sua reputação impecável, o casamento por conveniência e os esquemas de corrupção ruíram em simultâneo. O que ela mais temia não era que todos soubessem do romance deles, mas que todos vissem. A sua famosa doçura feminina era apenas um cálculo comercial a sangue frio. A Atlântico Medical recolheu 1.200 camas. Ana e o pensionista ferido receberam compensação total pelas despesas médicas e danos morais. A empresa pediu desculpas publicamente. O processo contra mim foi retirado. As contas bancárias foram descongeladas. Os 80 milhões de euros da indemnização ficaram comigo. Este dinheiro foi obtido de uma penhora legal de ações pessoais de Gonçalo. As disputas entre o Fundo Norte e Gonçalo não me diziam respeito, como beneficiária de boa-fé de um acordo de divórcio, mas Gonçalo teve de pagar. Para saldar as dívidas com o fundo e cobrir as perdas da recolha do produto, ele vendeu a maior parte do seu pacote de ações. Ele não faliu completamente, ficou com imóveis, mas perdeu o controle da empresa e a vida em que tudo girava em torno dele. No dia em que terminou o prazo de 1 mês para a reconciliação, encontramo-nos na conservatória. Gonçalo chegou cedo. Nas mãos, segurava a minha aliança. O fio transparente que Júlia tinha enrolado, ele limpou. Pôs o anel à minha frente. Nunca te perguntei. Quando decidiste ir-te embora, foi por causa da fatura do hotel? Abanei a cabeça. No dia do comitê do produto. Quando sabias que havia um risco, mas mesmo assim permitiste que a Júlia iniciasse a produção. Percebi que, se ficasse, continuarias a acreditar que qualquer disparate teu seria, no final, corrigido por alguém. Ele olhou para o anel, e se não tivessem acontecido aqueles 2 acidentes, ter-te-ias divorciado na mesma. Sim. Por quê? Porque a ausência de acidentes não torna as tuas decisões corretas. O conservador chamou os nossos nomes. Antes de assinar o ato final, Gonçalo de repente pousou a mão sobre o documento. Sofia, posso passar-te as ações restantes. Voltas para a gestão. Não para nos reconciliarmos. Simplesmente, nesta empresa deve haver sempre um lugar para ti. Olhei para ele. Antes, eu não precisava de ações, mas que me ouvisses. Agora, ofereces-me ações porque os factos provaram que sei salvar o teu dinheiro. Isso ainda é desrespeito. Ele retirou lentamente a mão. O conservador perguntou se a decisão era voluntária. Gonçalo não respondeu de imediato. Eu disse, voluntária. Após alguns segundos, ele repetiu o mesmo. 2 certidões de divórcio foram colocadas sobre a mesa. Nos degraus da conservatória, ele chamou-me Sofia. Há muito tempo que ele não me chamava assim. Estava a lembrar-me de quando começamos. Tu saías por último. Apagavas a luz a todos. Eu pensava que era uma rotina que qualquer um podia fazer. Só agora percebi que a luz apagada, os clientes acalmados e os erros evitados não são coisas que acontecem por si. Arrependes-te de alguma coisa? Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Não sei. Apenas percebi que perdi não só uma mulher, mas também a pessoa que esteve sempre do meu lado. Eu não estive sempre do teu lado. Guardei a certidão na mala. Antes, eu pensava erradamente que estar do teu lado significava salvar a nossa vida. Mais tarde, percebi que o que preciso de salvar são os meus princípios. Ele estendeu-me o anel. Não aceitei. Deita-o fora ou vende-o. Agora é teu. Não tem nada a ver comigo. Virei-me e afastei-me. 2 meses depois, Teresa e Rui vieram ter comigo. Não perguntaram se eu queria voltar para Atlântico. Trouxeram os estatutos de uma nova empresa. Era uma agência de controlo de qualidade, auditoria de cadeias de abastecimento e gestão de riscos para a indústria de equipamentos médicos. Nos estatutos constava: a direção não pode contornar o comitê de qualidade. Fundadores, investidores e diretores técnicos têm direito de veto. Quaisquer divergências são registradas num sistema independente de registro distribuído. Uma parte dos lucros é destinada a um fundo de seguro para os funcionários. Ainda não tem nome, disse Teresa.
Queremos que sejas a diretora-geral. Não concordei imediatamente. Se eu entrar no negócio, todas as decisões não devem depender apenas de mim. Rui sorriu. É por isso que o primeiro ponto dos estatutos diz: não há pessoas insubstituíveis. Tirei o meu gasto caderno cinzento. Na primeira página ainda estava a frase de Gonçalo: sob qualquer decisão, deve constar o nome de quem a tomou. Peguei numa caneta e acrescentei embaixo: nenhuma organização deve colocar toda a responsabilidade sobre uma única pessoa. E assinei. 1 ano depois, a Atlântico Medical concluiu a modernização. A empresa não faliu. Novos gestores contratados fecharam 2 áreas deficitárias, restabeleceram o controle de qualidade independente e fizeram uma análise pública dos erros. O valor dos ativos caiu, mas o núcleo do negócio sobreviveu. Gonçalo já não ocupava cargos de direção. Para pagar as dívidas, ele vendeu tudo, ficando apenas com uma pequena participação acionista. Os jornalistas por vezes fotografavam-no em fóruns do setor. Ele ainda usava fatos caros, mas já não se sentava na primeira fila, ao centro. Os processos judiciais de Júlia com a Vértice Pro e a Atlântico ainda decorriam. O facto da falsificação da assinatura digital foi provado. O contrato da Vértice foi rescindido e a empresa foi colocada nas listas negras do Ministério da Saúde. Diogo, depois de se demitir da Atlântico, não se juntou a nós. Ele enviou-me uma carta com um pedido de desculpas. Não respondi. Todos têm direito ao medo. Mas, ao fazer uma escolha por medo, é preciso estar preparado para o facto de que a confiança não se restaura com um estalar de dedos. Chamamos a nossa nova empresa Equilíbrio, sem slogans grandiosos. Na página principal do site havia uma única frase: ajudamos as empresas a ver os riscos antes que ocorram as perdas. Nos primeiros 6 meses, éramos 7. Eu, por princípio, não aliciei funcionários da Atlântico. Rui dirigia a perícia técnica, Teresa as finanças. Eu, a atividade operacional, mas já não tinha o direito de veto absoluto. Quando tivemos o nosso primeiro atraso num projeto, por hábito, ia ficar a noite toda a refazer o cronograma para toda a equipa. Às 23h00, Rui fechou a tampa do meu computador. De acordo com os estatutos, um funcionário que trabalha mais de 12 horas seguidas não tem o direito de tomar decisões financeiras no dia seguinte. Fiquei espantada. Fui eu que escrevi esse ponto. Antes, parecia-me que quanto mais eu assumisse, mais fácil seria para os outros. Agora, aprendi. Uma ordem saudável não se constrói sobre o sacrifício infinito de alguém. No dia do primeiro aniversário da Equilíbrio, ganhamos um grande concurso de uma rede estatal de centros de gerontologia. O valor não abalou o mercado, mas foi suficiente para que a equipa crescesse de 7 para 36 pessoas e para abrirmos o nosso próprio laboratório independente. Após a assinatura do contrato, Teresa perguntou: como vamos comemorar? Olhei para o relógio. São 17h40. Às 18h00 em ponto. Todos vão para casa. Ela riu-se. E é tudo? E eu comprei bilhetes para o cinema para as 19h00. Só um bilhete? Ela ergueu uma sobrancelha. Ir ao cinema sozinha também se pode? Claro. Às 6h, as luzes do escritório começaram a apagar-se. Eu já não era a última a sair. A rapariga da recepção verificou as portas e acenou-me. Dona Sofia, se não sair agora, terei de registrar o motivo das horas extras no diário. Peguei na minha mala. O caderno cinzento ficou na prateleira do escritório. Não o escondi num cofre nem fiz dele uma relíquia de mártir. Os novos funcionários por vezes folheavam-no, lendo sobre os meus erros antigos, sobre os avisos ignorados e sobre como as corporações caem no abismo quando todos à volta estão convencidos de que ainda há muito tempo. Há 6 meses, Gonçalo enviou-me a sua última carta, sem pedidos para voltar ou discutir negócios. Ele apenas escreveu: quando enviei aqueles convites de casamento e ninguém respondeu, pensei que eles tinham medo de ti. Só mais tarde percebi que eles simplesmente deixaram de acreditar em mim. Não respondi, não como castigo. Simplesmente, na nossa relação, já não havia temas para discussão. Ao sair do centro de negócios, ouvi o som de uma notificação. O banco informava sobre o crédito de juros de investimentos, a maior parte daqueles 80 milhões,
Eu distribuí por fundos conservadores e contas fiduciárias. Uma parte foi para o lançamento da Equilíbrio e outra parte para a criação de um fundo de apoio jurídico para engenheiros e testadores despedidos por se recusarem a assinar documentos falsos. Não atirei esse dinheiro de volta à cara de Gonçalo. Não eram a sua indulgência e eu não precisava de me fazer de desinteressada. Foi uma partilha de bens, ganhos em 7 anos do meu trabalho infernal. Como dispor deles, a decisão era apenas minha. O cinema ficava a 2 ruas do escritório. Nos semáforos, a luz ficou vermelha. Antes, em momentos de paragem como este, eu teria instintivamente pegado no telemóvel para verificar o e-mail, com medo de perder um único minuto. Naquele dia, fiquei simplesmente na multidão, a observar como, na florista em frente, a vendedora retirava uma placa de madeira, colocando os eustomas brancos restantes num balde com água. A luz ficou verde. Não corri em frente com todos, mas entrei na loja e comprei aquelas flores, sem embrulho. Fui para o cinema com um ramo de flores na mão. O telemóvel estava tranquilamente na mala, sem partilha de localização familiar, sem chamadas de emergência e nem uma única pessoa no mundo que estivesse certa de que, por maior que fosse a idiotice que fizesse, eu ficaria no lugar para resolver tudo. Antes do início da sessão, coloquei as flores na cadeira vazia ao meu lado. O ecrã iluminou-se lentamente. Não me lembrava de Gonçalo Azevedo, nem me perguntava se ele se arrependia agora. Simplesmente, pela primeira vez na vida, percebi que não era obrigada a provar a minha utilidade a cada segundo. Existem noites em que não há crises, não há reuniões, e não há ninguém que eu precise de salvar. Quando o filme acabou, uma chuva fina caía lá fora. Caminhei lentamente para casa, abraçando as flores. A luz à minha porta acendeu-se com os meus passos. Desta vez, a luz acendeu-se apenas para mim.